África mãe, Brasil filho, o leite do mundo habitou suas tetas. Mamilos perfeitos acalentados de açoite. Seu ventre sempre foi livre, gerando toda a história desse universo mal agradecido. Se ser mãe é dádiva de Deus, então a África é o berçário onde ele nasceu. Suas crianças, dotadas de grande picardia, lançaram ao mundo variadas culturas. A noite recente traz o eco da trilha sonora daquele tempo. Tambores confeccionados pelas mãos arquitetas do mundo. Metralhadoras, fuzis e armas químicas deitarão no seu colo para dividir o espaço com as rosas vermelhas. Os amores não correspondidos se contentaram ao seu lado. Corações sujos que me lembram as pedras hipérbole da herança maldita que umedece e goteja em pequenos ventres, multiplicando a desgraça e mal vivida vida. Vida que alimenta a feijoada, vida que swinga o carnaval. Vidas de mãos feridas que tocam os instrumentos, banda, candomblé. Tragam-me a garrafa com líquido da cultura nordestina. Vou me embriagar desse sincretismo puro e natural. Noite, termo abstrato que absorve o sentimento africano. África mãe, África pai, África, sinônimo de negro. Ovaciona o seu hino de raiz, que a recitação voe até a audição desses espíritos maléficos. Âmago sepultura. África, sou larápio de cena, que cutuca sua bonança com palavras egocêntricas. Venha, mãe, dance comigo o batuque atual, porque nas nossas festas noturnas a sua entrada é franca. Então, ginga o batuque atual, que cada gesto teu tem um pedaço de desdém. Venha, pois a noite te convida para dançar. Olá, meus amigos e minhas amigas, quixotescos e quixotescas. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Quixotescos. E hoje eu iniciei o nosso diálogo com um texto de um autor que vem da periferia de São Paulo, um jovem, negro, periférico, que começou não como escritor, mas tem uma vida que, diz ele, que foi salvo pelos livros. Eu estou falando de Ademiro Alves de Souza, ou Sacolinha, como é conhecido. Nasceu na cidade de São Paulo, em 9 de agosto de 1983. Sacolinha distribuiu panfletos nos faróis das avenidas em Itaquera. Trabalhou como cobrador de ônibus urbano. E em 2002, após concluir o ensino médio, mudou-se com sua mãe e seus 2 irmãos para a cidade de Suzano, em São Paulo. Foi ali que iniciou sua atuação em movimentos sociais, passando a coordenar um programa de rap, uma rádio comunitária, e criou o projeto cultural Literatura no Brasil. Foi ainda vivendo em Suzano que recebeu prêmios e participou de coletâneas, além de antologias e periódicos. Terminou a produção do seu primeiro livro e assumiu a presidência do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Sociocultural Negro, SIN. Sacolinha, em 2005, assumiu oficialmente a coordenadoria literária da Secretaria Municipal de Cultura de Suzano e viu seus textos começarem a ser estudados em 4 universidades paulistas. Em agosto, lançou seu primeiro livro, Graduado em Marginalidade, pela editora Escortece, e foi indicado em seguida para o Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Romance de 2005. Em 2006, produziu o vídeo documentário do projeto cultural Literatura no Brasil, lançou a revista Trajetória Literária, projeto que reuniu escritores inéditos. Já em 2007,
criou na Associação Cultural Literatura do Brasil o projeto Sarau nas Escolas, com o objetivo de percorrer diversas instituições de ensino ao longo do ano. Sacolinha tem participação ativa em diversas revistas, antologias, obras coletivas publicadas nos últimos anos. Tem 11 livros publicados. E prossegue com trabalho de promoção cultural, ministra oficinas literárias, organiza eventos e realiza palestras sobre literatura e questão social. Tem um projeto de Sacolinha chamado Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, onde ele vai, por meio do grafite, revitalizar os espaços com literatura e paisagismo, fazendo intervenções em muros, vielas, pontos de ônibus e portões de residências. Bom, além disso, o Sacolinha, ele também tem uma palestra que chama Minha Literatura, Minha Vida. Mas chega de papo. Eu trouxe para vocês uma crônica do Sacolinha, que é uma crônica que diz muito sobre a importância da leitura, sobre o quanto a literatura é importante, o papel que ela tem para os jovens desse nosso país, o papel importantíssimo que a literatura tem para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que vivem muitas vezes na miséria, que vivem muitas vezes sem ter um caminho. Então vamos lá. Crônica de um jovem salvo pela literatura. Sou quem sou, graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria 7 palmos abaixo da terra. Nasci numa família onde a leitura vinha em último plano. O máximo que acontecia era um dos meus tios que aos domingos, durante o café da manhã, abria um jornal, o extinto Diário Popular, e ficava ali a folhear durante horas. Mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Um outro tio, que hoje é padre, fora durante alguns anos coordenador da sala onde estudava e muito amigo dos professores e diretores. Sendo assim, ganhava muitos livros. Às vezes chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. E eu, nem aí com nada. Só queria mesmo era saber de empinar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão, brincar e brincar. Lembro que o primeiro livro ao qual fui obrigado a ler, e não li, foi indicado pela professora de literatura quando eu estava na 5ª série. Ela passou o livro no início do bimestre e no fim dele iria dar uma prova. O tempo foi passando e nada de eu ler o livro. Até que num domingo que antecedia a prova, eu resolvi pegar o livro. Antes, porém, havia perdido a pipa que empinava. Então, lá fui eu, naquela tarde calorosa, onde o céu azul era completado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio e olhei para um lado, para o outro, fui até a página final, li e fechei o livro satisfeito. Bom, dá para tirar metade da nota, pensei sorridente. No dia seguinte, a professora mal deu bom dia e tome-lhe a prova. Resultado? Não consegui responder nenhuma pergunta. Com isso, eu cheguei à conclusão de que quando se faz algo que é obrigatório, não rende e não se produz nada. Em 1988, mudamos de Itaquera para Suzano. E mesmo assim, continuei trabalhando como cobrador de lotação onde eu morava. E para isso, pegava os trens da CPTM às 4 da manhã. Só que 3 anos depois, chegou um momento que eu não aguentava mais ficar olhando para a cara das pessoas dentro do vagão e não conseguia cochilar. Precisava fazer alguma coisa para passar o tempo. Aquilo ali estava ficando um marasmo dos diabos. As pessoas, quando não estavam dormindo ou estavam jogando baralho, e eu até hoje não sei jogar a não ser o 21, que muitos conhecem pelo nome de burrinho, ou fofocando ou falando das novelas. E foi então que comecei a prestar atenção em algumas pessoas que liam livros ou riscavam revistas de passatempos. Pedi um livro para o meu tio, que tinha vários debaixo de sua cama. Ele negou, dizendo que eu não iria ler e que iria estragar os livros. Deixe estar. Eu dou um jeito.
disse para mim mesmo com um riso sarcástico. Foi quando ele deu uma saída. Entrei no quarto e peguei um livro. Comecei a ler no trem apenas para passar o tempo. Alguns dias depois, eu já reclamava quando a composição chegava na estação de Itaquera. Puxa vida, podia ter mais uma estação para mim ler, ou pelo menos mais uma página. E virei leitor de fato. Lia, não mais para passar o tempo, e sim por prazer e busca de conhecimentos. E assim, os livros foram sumindo das caixas debaixo da cama do meu tio. Até hoje, ele não sabe disso. Aliás, até o momento que ler esse texto. Sempre fui bom em redação, escrevi histórias com muita facilidade na época da escola, só não gostava de ler. Ou não me ensinaram a gostar. Então, comecei a colocar no papel tudo aquilo que via no meu cotidiano. Todas as cenas de injustiças sociais. Assim, me sentia vingado, pois estava num momento de inquietação e conflito. Meu padrasto havia acabado de desaparecer e eu virara chefe da casa, o único que tinha um emprego informal e com 19 anos de idade. Precisava fazer alguma coisa para me extravasar, ou eu partia para o lado da pólvora, crime, ou para o lado do açúcar, cultura. Optei pelo lado do açúcar, que às vezes é um pouco amargo. Então, todas as coisas que eu tinha para dizer, colocava no papel em forma de rap ou de texto literário, e não mais me sentia pequeno. A partir daí, percebi que eu poderia fazer um estrago muito maior com a literatura. O contrário, se eu tivesse ido para o crime. E assim, comecei a ser mais seguro de mim mesmo, dono de minhas atitudes e dos meus atos. E toda vez que eu estou em algum local público e abro um livro, me sinto todo poderoso, como se eu tivesse o bem mais precioso do mundo. E tenho. O modo e as técnicas de como escrever eu aprendo lendo. O talento já veio comigo, só preciso aperfeiçoar a cada dia. 3 anos e meio depois de tudo isso, lancei o romance Graduado em Marginalidade, meu primeiro livro. No ano seguinte, 2006, lancei uma obra de contos intitulada 85 Letras e um Disparo. Antes, porém, participei de vários concursos literários e fui premiado em muitos deles. Sou quem sou, graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria 7 palmos abaixo da terra. E hoje, procuro mostrar a muitas pessoas o que um livro pode fazer na vida de alguém. Eles salvaram a minha e continua salvando. A literatura também salva. Esse é o meu testemunho. Sacolinha. Sacolinha, como vocês puderam perceber, é um agitador cultural. Um homem que inspira. E a leitura é, de fato, como ele diz, algo muito importante. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre o Sacolinha, procurem na internet o site, ou então procurem pelo blog do Sacolinha, sacolagraduado.blogspot.com. Vocês vão conhecer os livros, vão conhecer um pouco mais sobre a biografia desse escritor periférico, negro, que traz na sua escrita as injustiças vividas pelas pessoas que moram nas periferias de São Paulo e que se traduzem pelo Brasil inteiro. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado. Viva a literatura, viva o livro! Um grande abraço quixotesco para todos e todas.